Oiê, vamos falar de construção? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder falar do que inevitavelmente é a canção mais famosa e também a mais trabalhosa de se analisar do que temos dentro do álbum Construção, vamos falar da música que tem o mesmo nome, chamada de Construção. A gente vai ler a letra, eu vou dar uma explicação literária e também a gente vai falar de algumas perguntas possíveis a respeito dessa canção. Construção é a quarta canção do álbum com o mesmo nome. A gente vai ter que, inevitavelmente, essa música ela aparece com muita frequência em análises e também letras que são colocadas como as melhores músicas de todos os tempos do Brasil. E acho que também não é inevitável a gente falar por que ela não é. Aqui eu quero tentar dar uma explicação de por que ela é uma ótima letra. Porque eu acho que existem algumas canções que, por de fato, elas poderem ser analisadas apenas pelo ambiente da música, como eu falei também já no meu vídeo falando sobre o álbum completo, que aqui eu tô tentando me limitar em todas essas análises de falar da parte mais literária e encostar a pontinha do pé para poder falar de áreas como a parte de história, ou se não até mesmo até de gramática. Mas aqui eu acho que essa canção ela quebra uma barreira, porque ela fala tanto de história, quanto de gramática, quanto de literatura e de várias outras interpretações, que é impossível a gente não realizar e não perceber como essa canção ela realmente é praticamente uma obra-prima. E talvez o que muita gente fala que talvez essa canção foi o que a gente tem como máximo do Chico Buarque. Então, para a gente poder entender a canção, a gente vai ler a letra completa para você poder perceber. Amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única, e cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo, e tropeçou no céu como se ouvisse música, e flutuou no ar como se fosse sábado, e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro, e flutuou no ar como se fosse um príncipe, e se acabou no chão feito um pacote bêbado, morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por este pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague. Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça de desgraça que a gente tem que tossir, pelos andames pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague. Pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir, e pelas moscas bicheiras a nos beijar e cobrir, e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. Eu acho que é inevitável que não só pelo tanto de palavra que eu fiz aqui da leitura, você pode perceber que sim, essa é a canção mais longa do que temos do Chico Buarque aqui no álbum Construção. É uma coisa interessante porque assim, apesar de hoje em dia a gente ver em épocas de YouTube, em épocas de Spotify, a gente ter uma canção com mais de 4 minutos, ou que também passasse mais dos 3 minutos, era a certeza de uma canção que não ia pegar tanta fama nas estações de rádio, então isso ia pegar muito tempo das rádios, então não era muito comum que se houvessem canções muito longas para não pegar a ocupação de outras canções que poderiam ser colocadas ao mesmo tempo. A gente tendo 6 minutos e 24 segundos de canção, é quase o tempo do que a gente teria das outras 3 canções juntas. Lógico que eu tô fazendo um certo exagero, mas pensando que a gente tem Deus lhe pague com 3 minutos, Cotidiano com quase 3 minutos e Desalento, que quase chega mais perto dos 2 minutos e 30, a gente tem que Construção, ela se toca inteira, fazendo com que seja, sim, uma canção realmente longa. Eu acho que, inevitavelmente, assim como a gente viu na parte do Deus lhe pague, aqui temos uma denúncia muito forte da situação de trabalho do que temos do Brasil nessa época de 1971. Então estamos falando de um país que está se industrializando e que realmente a situação de emprego e a situação de trabalho ela é muito precária.
Então a gente fala hoje em dia, como por exemplo, usar capacete em construção ou de usar cinto de segurança dessas formas que fazem com que você se proteja no ambiente de trabalho, que muitas pessoas veem isso como frescura ou que na minha época não era assim, é uma forma que a gente vê que aqui se denuncia de tantas pessoas que morrem. Eu acho que aqui a parte do que é mais interessante de a gente perceber o quão comum é isso, é por conta da própria repetição do que temos das estrofes por parte da canção de construção. Se a gente tem que as duas primeiras versões da estrofe de cada repetição que vai trocando o final tem mais ou menos 2 minutos, a gente tem que a terceira vez ela tem 40 segundos aproximadamente. Por quê? Porque a história está se repetindo tanto que você, como quem está ouvindo, já sabe qual que é o futuro dessa outra história. E você consegue fazer com que a história se repita, se repita e se repita, percebendo que o final é sempre o mesmo. Estruturalmente se falando, essa canção ela vai ser uma canção com versos alexandrinos. Isso significa que são 12 sílabas poéticas. É muita sílaba poética, porque a gente tem como verso alexandrino sendo geralmente e comumente mais sendo feito quando a gente fala do inglês do que do português. Porque aqui, apesar de a gente ter as construções feitos com orações subordinadas, porque a gente vai ter aqui feito com o amou daquela vez como se fosse a última. Isso é uma oração subordinada comparativa. Então a gente vai ter que sim, a gente adiciona dois verbos para poder fazer essa construção ficar mais longa, mas aí que a gente vai construindo a grande genialidade do próprio Chico Buarque. A gente sempre vai ter esse como se fosse e o final ele sendo alternado entre o que a gente vai ter de cada uma das estrofes. Há uma certa repetição, mas a análise da história ela se muda. Se temos que o primeiro ele vai falando amou daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, na próxima história que a gente vai ter, vamos ter que ele beijou a mulher como se ele fosse a única. Então já dá uma diferença. Se no primeiro a gente tem atravessou a rua com seu passo tímido, o outro ele atravessou com a rua com seu passo bêbado, temos o seguinte fazendo com que ele vai construindo diferentes pessoas com diferentes personalidades que todas elas têm o mesmo fim. Eu acho que o problema da gente perceber que todas elas têm o mesmo fim é que a gente desumaniza o trabalho. Essa desumanização das pessoas, fazendo com que elas sejam apenas números ou sirvam uma causa maior, que, por exemplo, é o capitalismo, que é gerar lucro, faz com que a gente perca muita noção. Então eu acho que esse é o problema, porque a gente tenta botar a culpa, por exemplo. Será que a culpa é porque a pessoa estava dançando e aí escorregou? Ou, por exemplo, nessa mesma história, que ele bebeu e é por isso que ele tropeçou e caiu? Então, qual que vai ser realmente a parte que a gente vai começar a se sensibilizar? Eu acho que construção sensibiliza, porque na época, sim, a gente tem essas condições de trabalho muito negativas, mas a gente percebe que hoje em dia a precarização do trabalho ela é tão grande quanto qualquer outra situação. Inclusive, outra parte genial dessa canção, que talvez você não vai encontrar com muita facilidade em muitas outras canções, é que a gente tem uma rima que, apesar do nome ser esdrúxula, é uma rima que ela é feita com proparoxítonas. Achar palavras proparoxítonas para você poder fazer a rima é muito difícil. Lógico que há algumas repetições convenientes, como por exemplo, última rimar com última, essas palavras proparoxítonas, ela é muito interessante. Então a gente mudar apenas uma palavra e mudar todo o significado do que tem da construção e inclusive da gente ver que essa construção que a gente pode ir mudando torna a música, ela musicalmente e literariamente muito interessante. E assim como você percebeu, o final da música, apesar de não continuar com essas outras histórias de tantas outras possibilidades, porque inclusive na terceira estrofe a gente tem menos tempo, e inclusive a gente faz uma elipse que é esconder o que aconteceu das outras histórias, porque você percebe que toda vez aparece que a gente tem que amou daquela vez, beijou sua mulher e cada filho seu e atravessou. Se a gente for perceber quando a gente vem no final, não aparece essa parte, porque a gente tem o apenas amou daquela vez, beijou sua mulher e já pula pro ergueu. Então a gente tem uma redução da história, uma elipse, pra gente poder falar pra você que você já sabe como a história está andando. Então essa genialidade de ir reduzindo a história e ir focando nas ações principais é o que torna a construção dessa canção muito genial, porque obviamente, você gasta muito tempo para você poder explicar quem é a personagem, quais são suas motivações. Só que aqui, para depois de 4 minutos você já entender o embalo e qual que vai ser a toada dessa canção, é muito bem feito. E inclusive, né, esse final que aparece com Deus lhe pague com os versos, desse agradecimento, falando, nossa, para você que deixou eu existir pela cachaça, muito obrigado, com Deus lhe pague. O que acontece é que, assim como eu falei também na primeira análise da canção, se a gente tem o Deus lhe pague com essa forma de agradecimento, é que se a pessoa analisa isso como uma forma positiva, falando
que, obrigado por você me deixar existir. Assim, nossa, que bonitinho, ele é muito gentil. Só que se ele vê que é uma coisa ruim, aí ele vai ter que fazer uma mudança dessa situação. Então você percebe que aqui dá pra falar de tantas coisas, como por exemplo, eu falei da parte da história, dá pra falar também da parte da literatura, como a gente tá falando nesse vídeo, inclusive da parte de gramática, que é inevitável que a gente pegue essa canção e muitas pessoas conheçam, mas também que essa música ela se tornou atemporal, ela não é apenas do ano de 1971, ela também faz com que a gente consiga analisar essa música até hoje, fazendo com que a gente tenha outras discussões, como por exemplo, discussões de sociologia e de filosofia. E é inevitável a gente poder até mesmo fazer uma citação, como por exemplo, do artigo de Narrativa Literária e Linguística Textual da canção Construção de Chico Buarque, um enfoque no discurso implícito de Lilian Rejane da Costa Minotto, de a gente analisar que, sim, a parte da construção, ela faz com que a gente possa ter múltiplas análises, não só da letra, como a gente poder perceber da precarização do trabalho, da situação da vida na ditadura militar, dessa insistência da gente mais agradar pessoas a quererem ganhar dinheiro do que a gente pensar no que a gente deveria ter o mínimo, que é conforto na nossa vida, fazem com que a gente possa analisar a parte de sociologia, a parte de filosofia, a parte de gramática. Então é genial essa canção, não só porque como ele escreve, mas o jeito, como ele canta, como ele vai adicionando dramaticidade, como a voz vai aumentando, os instrumentos vão preenchendo, que também tem um MPB4 com a sua voz de fundo sendo adicionada para poder mostrando que é uma voz coletiva e não é apenas um cantor só fazendo. E agora, de perguntas inevitáveis, eu acho que a primeira que inevitavelmente aparece, é que muitas das vezes a gente precisa entender, é quando a gente tem o uso da oração subordinada comparativa. É que assim, é muito comum que a gente tenha os professores de gramática perguntando essa forma de tipo, qual que... Dê um exemplo de uma oração subordinada. Tudo bem, essa canção tem vários exemplos, então é até meio difícil você não fazer. Que é nada mais nada menos de que quando você usa a comparação para você poder fazer esse uso. Então, aqui literariamente falando, a gente tem tanto a figura de linguagem de uso de comparação, quanto também a parte gramatical do uso de oração subordinada comparativa. Então é uma parte bem interessante para a gente poder analisar que, estruturalmente falando, gramaticalmente se falando, a canção construção ela é muito rica. A segunda parte poderia ser a interpretação poética do que temos dessa troca do que tem de falas. Se a gente pode poder mudar essa parte do como se fosse e toda vez a gente troca, a gente tem histórias diferentes, o que isso significa? Então a gente tem que, se em cotidiano temos a repetição de vida de uma mesma personagem, aqui a gente tem a repetição do mesmo destino de personagens distintas. Então eu acho que existe tanto uma preocupação da ditadura militar, como hoje em dia, de que o sufocamento do cotidiano e da repetição dele é de que as coisas não mudam. Então eu acho que é tanto pelo individual, mas o construção ele explode essa barreira de ser só uma canção para poder falar do social. Eu acho que é isso que falta em cotidiano, que não é o cotidiano ele é muito uma experiência individual. Construção é uma experiência coletiva. Então eu acho que também, até saindo um pouco mais da parte gramatical e da parte que a gente tem de literatura de figuras de linguagem, eu acho que a gente pode analisar essa parte da construção de como que a gente tem de historicamente se falando. Eu acho que tanto das evoluções do que temos de direitos, como também a gente tem da precarização do trabalho, fazem com que a gente se entenda que no período da ditadura militar e também quando a gente faz construção de músicas, até hoje em dia é muito importante que a gente faça uma representação da nossa sociedade. Tem muita gente que reclama falando que, por exemplo, o funk ele é muito promíscuo, o funk ele é muito violento, mas a gente precisa perceber que, cara, o funk ele só é dessa forma porque a sociedade e a realidade ela é violenta. Para pra perceber, o Chico Buarque ele tá escrevendo a realidade, mas ninguém fica falando pra ele, falando que as músicas dele são muito sangrentas. É realmente o que estava acontecendo. Ele é lembrado até hoje por conta disso, por conta dessa veracidade. Quer você queira ou não, o que vai acontecer é que a Anitta ela vai ser lembrada como uma pessoa que falou da realidade, que falou da atualidade. Então, é por isso que às vezes até eu tenho uma certa birra do Vinícius de Moraes, porque ter a canção mais famosa dele ser uma menina, ser praticamente uma menina que tá dando um rolê na frente da praia, e a gente ter o Chico Buarque que tá construindo essa obra, escancarando qual que é a realidade do Brasil, que tipo, sim, o Brasil é um país bonito, mas assim, vamos combinar que dá pra melhorar. Bom, minha opinião, eu acho que é de qualquer outro professor que já viu o Chico Buarque. Assim, é genial. Essa canção, por exemplo, inclusive eu, que sou professor de redação e professor de literatura e de gramática, é inevitável que você goste dessa canção, porque ela serve para muitas coisas, para você poder explicar para os alunos. Eu acho que muitos alunos podem utilizar, inclusive, essa mesma construção que tem aqui dessa canção, para poder já estudar gramática, estudar literatura, estudar história, geografia, sociologia, e também ter um repertório muito bom para redação. Então, construção é uma coisa que, se para mim veio com
a paixão que a minha noiva tem e que eu também colocou em mim para eu ouvir esse álbum e ouvir essa música, gostar tanto dessa música, inevitavelmente vai ser também para você, para que eu poder ter um repertório e alguma coisa que você estuda que funcione em muitos lugares. Então, se no meu passado tinha que muitas pessoas eram passadas pelos pais para poderem gostar de Chico Buarque, eu acho que aqui eu tô tentando fazer que para você poder ver em literatura o que em outros assuntos você pode ver também, para poder ser um repertório que traz sentimentos positivos. Eu acho que essa parte de que o Chico Buarque ele fala assim, ele denuncia e ele fala de como poderia ser melhor, eu acho que ele vem junto de um sentimento de revolta diferente, por exemplo, do que temos de Deus lhe pague. Enquanto Deus lhe pague ele é muito revoltoso e muito nervoso, aqui a gente tem um escancaramento. Eu acho que ele tem uma crítica construtiva no sentido de tipo, a gente precisa ver o que está acontecendo. Deus lhe pague já é meio que apontando na cara e falando, você que está me dando esse pão para comer, Deus lhe pague. Então eu acho que a denúncia que existe em Deus lhe pague, ela é muito individualista, ela é muito direta, enquanto de construção ela é muito mais de mentalidade. Eu acho que é por isso que construção, depois de a gente ter visto Deus lhe pague, cotidiano e desalento, porque desalento também traz esse desânimo, enquanto construção vai se empolgando com a música, e enquanto você tem a percepção da realidade, você vai surgindo um fogo de você que você quer mudar a realidade, eu acho que ela se encaixa muito bem com uma quarta canção. Só que assim, infelizmente, depois de você analisar todas as canções e você chegar em construção e ainda tem que ouvir outras 6 músicas, eu acho que meio que fica paia, porque construção é absurdamente muito bem feita. Então eu acho que ela é injustamente bem feita. Então assim, é praticamente um abuso de você ouvir essa música e você tem que ver as outras canções. Não tô falando que elas não são boas, mas com o trato, com a musicalidade que existe disso aqui, talvez o Minha História, mas o problema é que o Minha História é uma releitura de uma canção já criada. Ou se não, que muitas pessoas também gostam também bastante, que é o Samba de Orly, mas eu não gosto tanto. Eu acho que Construção é injustamente muito boa. Eu acho que se fosse inclusive uma coisa para poder sugerir, era de ter visto, que eu devia ter falado isso no começo do vídeo, que era ver a análise de Construção depois de ter visto de todas as outras músicas, porque agora ver as outras músicas torna muito chata a análise. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui a minha análise sobre a canção Construção com o álbum do mesmo nome. O que você achou? Você gostou da análise ou tem alguma dúvida que você gostaria de perguntar? Escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso você queira ver a canção que eu fiz a análise anterior, que se chama Desalento, tem esse vídeo para você poder dar uma olhada. Ou se não, se o seu interesse é ver a próxima canção que existe do álbum Construção, que se chama Cordão, tem esse vídeo também, eu explicando sobre a canção. Mas caso você queira ver outras músicas, ou até mesmo você saber do álbum completo, tem minha playlist para você poder dar uma analisada em todos os vídeos que eu gravei a respeito desse álbum do Chico Buarque. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e te vê no próximo vídeo. Até mais!